Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast de Dr. Júlio Almeida. Esse aqui vai ser nosso espaço, nosso cantinho para a gente conversar sobre obesidade, cirurgias bariátricas e tudo do mundo médico. E claro que hoje, para abrir aqui, eu converso com o Dr. Júlio. Olá, Dr. Júlio, seja bem-vindo. Olá, Camila, tudo bom? Tudo bem. É um prazer estar aqui conversando e sempre o saber é um universo que a gente vai desvendando para trazer a informação a quem precisa, né? E diante da obesidade, que hoje é uma epidemia mundial, nada mais confortável para quem não tem acesso, a gente trazer isso de forma mais próxima, para aproximar o paciente do médico. E é isso que a gente tem, essa finalidade de estar aqui presente hoje. Sim, doutor Júlio, mas assim, eu acredito que quem está vendo a gente, que está assistindo, escutando em casa, no carro, quer saber também um pouquinho do doutor Júlio, né? Claro. Quem é doutor Júlio? De onde nasceu, de onde é? Por que escolheu a medicina? Conta pra gente. Veja só, eu sou natural de João Pessoa, nasci aqui em João Pessoa há alguns anos, me formei e sou graduado pela Universidade Federal da Paraíba em 2004, prestei residência em cirurgia pela SES do Rio Grande do Norte, onde fiz cirurgia geral e especialista em cirurgia geral. Depois, com o calgar dos anos, a gente vai se aprofundando e procurando sempre o nosso melhor, né? Prestei serviço, hoje médico concursado e cirurgião do estado da Paraíba, fiz especialização na parte de videolaparoscopia, sou titular do CBC, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da Sobracil, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Videolaparoscópica, fiz também especialização em cirurgia bariátrica pela Rede Dor no Rio de Janeiro, sou membro titular da Federation International Surgery, que é chamada IFSO, né, a nível mundial. Sempre procuro estudar e procurar aprender cada dia mais, porque o saber é sempre uma fonte nova de informação e a gente é um eterno aluno. Olha só, diante desse currículo aqui embaixo, não tenho nem palavras, e o inglês está em dia também. Ô doutor, mas assim, lá na residência, já tinha esse flerte com a cirurgia, porque a escolha, e depois, assim, já puxando, porque a bariátrica, porque essa área, se é assim que posso falar, né? É uma área, né? Isso. Especialidade. A bariátrica ela tornou-se uma área de 10 anos para cá. Sim. E ela faz parte da formação de algumas escolas de cirurgia. Como eu fiz no Rio Grande do Norte, lá sempre foi uma grande base de tratamento da obesidade, né? Com um exponente que foi o Dr. Eudes Godoy, que também trabalhando com outros colegas que fazem a parte de obesidade, isso despertou em mim essa vontade de tratar uma área que tão pouco despertava interesse nos cirurgiões, e também uma área jovem. Para você ver, as primeiras cirurgias no Brasil, com o Dr. Arthur Garrido, em São Paulo, foram na década de 60 para cá. Então, de lá para cá, é uma cirurgia, uma modalidade nova, que dia a dia vem ganhando adeptos, vem ganhando novas técnicas, e a gente vem lutando contra esse processo de tratar a obesidade, que hoje é uma epidemia mundial. Doutor, antes de tudo, o que é a obesidade? Realmente é uma doença? É nítido quando a gente vê uma pessoa obesa, mas às vezes tem só um sobrepeso também que ali pesa ali nos órgãos. A gente estava até falando, antes de começar aqui, sobre a gordura visceral, que tem gordura visceral, que ela fica assim menos aparente também. Como é que eu sei que eu estou obeso? O que é a obesidade? Veja só, você foi no ponto bem direto. A obesidade, de acordo com o Ministério da Saúde, é o excesso de calorias de tecido adiposo no corpo humano. Só que nós temos como divisor de águas o índice de massa corporal, que hoje está sendo paulatinamente mudado, não só como incremento de avaliar, porque o peso absoluto da balança, ele não quer dizer muita coisa. Sim. Se pegarmos, por exemplo, duas pacientes, um com 60 quilos e outro também com 60 quilos, quando formos colocar na balança, o peso vai estar igual, concordo contigo. Certo. Mas quando você vai fazer uma distribuição corporal dos elementos que compõem o corpo, ou seja, percentil de massa magra, percentil de massa gorda, se você está retendo ou não o líquido intracelular, se você tem uma massa óssea adequada para o seu corpo, a gente está estratificando essa pessoa. Então, nós temos diferenças entre uma pessoa e outra em relação à sua conformação. Quando a gente vai fazer isso foi um estudo do Lancet, que é uma revista americana, em que vários estudiosos participaram no começo desse ano, e no final de janeiro criou-se um dado clínico diferente, de você normalmente agora avaliar não só pelo IMC, que não está errado, Sim. mas como complemento. Que o IMC, com perdão aqui, é um bate-papo, a gente vai conversar, Claro. é aquele índice de massa Corporal. corporal, que é a altura
era o peso dividido pela altura ao quadrado. Ah, certo. E a gente vai estratificar isso aí em algumas etapas. Por exemplo, quando a gente tem esse coeficiente e ele está compreendido entre 20 e 25, a gente tem o peso saudável. Quando a gente está entre 25 e 30, a gente está com sobrepeso. É justamente onde você tocou no assunto. Ah, Sim. doutor, eu estou começando a ter as gordurinhas. É onde você começa a perceber que tem alguma coisa alterada no seu corpo. Sim. E acima de 30 em diante é que caracteriza a obesidade. E a obesidade, pessoal, é doença sim. É classificada e muitas vezes o que a gente não tem a percepção é de saber que está precisando tratá-la. Então, de 30 a 34 cai em obesidade grau 1, de 34 a 39 a gente tem obesidade grau 2 e acima de 40 é o que a gente chama de obesidade mórbida. Alguns pacientes cujo IMC são 50 a mais são chamados de superobesos. Esses sim têm uma maior facilidade de entrar numa disfunção orgânica devido ao excedente de peso. Sim. Como também esses pacientes que têm IMC acima de 40, que a gente falou que é obesidade grau 3, ele já tem um desfecho muito ruim do ponto de vista cardiovascular, entre outras doenças, como por exemplo, um risco iminente de morte, por exemplo, aquela pessoa que foi dormir e não acordou, infartos fulminantes. Isso prejudica dentro de uma população, você fazendo um comparativo, de 40% a mais de morbidade só pela questão do peso e as doenças associadas. Mas, doutor, e a gente estava até conversando aqui nos bastidores que existem pacientes, o senhor já operou também, né? Pacientes com mais de 300 quilos. Isso, pacientes mais de 300 quilos, 270 quilos, assim, é variado essa quantidade de pessoas. São pacientes que é a última esperança. E uma coisa bem importante, antigamente tratava-se a obesidade só quando era a última instância. Eu digo isso em relação ao tratamento cirúrgico. Certo. Hoje, com essas novas definições que a gente viu através do Lancet, que ele dividiu entre tratamento pré-clínico e clínico, a gente consegue estratificar níveis de gravidade. Por exemplo, o paciente que se dizia, eu faço meus exames de forma corriqueira, eu faço check-ups anuais, e meus exames sempre são normais, eu sou um gordinho saudável. Sim. Pessoal, não existe essa questão de gordinho saudável. Você é classificado dentro de obesidade, só que seus órgãos ainda não entraram em falência. Então, esse critério pré-clínico, eles são feitos através de algumas variâncias e estudos de mensuração. Por exemplo, a gente vê a circunferência abdominal. A gente começa a classificar o paciente como uma obesidade pré-clínica, aquele cujo índice de circunferência abdominal para homens acima de 102 e mulher 88. Certo. A gente pode lançar mão também do coeficiente entre a circunferência abdominal e a circunferência de quadril, cujo percentil acima de 0,85 para mulher e 0,90 para homem, também dá, como também esse mesma circunferência abdominal dividido pela estatura, que vai também dar um valor. Associado ou não uma bioimpedância, que é justamente esse exame que vai estratificar os componentes orgânicos para eu saber se esses dois pacientes, como a gente tinha outrora falado, de 60 quilos, se eles têm 60 quilos, mas são iguais de forma corporal. Sim. Eu posso ter 60 quilos, mas ter 15% de massa gorda, o outro pode ter 40%. Isso com a mesma altura também. Com a mesma altura. Né, doutor? Vamos fazer esse comparativo Exatamente. assim, para quem tá só escutando a gente também imaginar também, né, todo mundo que pode assistir, então vamos trazer para cá. Então, vamos supor, são duas Camilas, 1,65, 60 quilos. Silêncio, gente, ninguém faz aí meu IMC. Duas Camilas. E aí a composição, porque pesa gordura, pesa músculo, osso. Isso. É isso, líquido, água também, né, doutor? Isso, exatamente. Então, tudo isso aí você pode ter pessoas distintas, Sim. com o mesmo peso, mas com formação totalmente diferente. Então, essa avaliação pré-clínica, quando o paciente não tem essa alteração de doença instalada, aí ele é chamado de classificação pré-clínica. Quando o paciente ele começa a ter algumas alterações, que normalmente são em torno de 18 sintomas ou sinais que a gente pode perceber, vamos lá, pegando esse exemplo que você falou de Camila. Então, podemos ter uma Camila que tenha alteração do ciclo menstrual. Sim. Ela pode ter ciclos de anovulatórios, que é isso, quando a mulher não consegue engravidar. Pacientes que têm edema nas pernas, que a gente chama de gordura, com dificuldade de perder peso, com o que a gente chama de lipedema. Aqueles inchaços, né, doutor? Inchaços, que ficam aqui no são joelho. sinais clínicos, exatamente. Sim. Pressão alta, o coração acelerando, arritmias cardíacas, dificuldade de respirar, apneia do sono, aquela pessoa que, ao dormir, você percebe que começa a roncar, de repente, aquele silêncio. Então, esses pacientes podem ter um desfecho muito ruim do ponto de vista de oxigenação cerebral e evoluir para um quadro de
parada respiratória durante o sono, é justamente aquela questão que o paciente com muita obesidade, ele pode ter uma parada cardiorrespiratória dormindo. E aí não precisa estar interligado, doutor. Eu vou fazendo as perguntas aqui como uma maneira mais ignorante, menos sábia. Ter esse sobrepeso todo ser visto, né? Porque você vê uma pessoa mais forte, vamos lá, uma pessoa que tem gordura, e uma pessoa mais sequinha, e mesmo aquela pessoa sequinha pode estar com toda ferrada lá da saúde, mas aquele gordinho que dava tudo ok, não tá tudo ok. Né? Esse sobrepeso que também não é visto, a gente também tem que cuidar. Isso, vamos lá. Isso aí é uma coisa que você tocou bastante importante, que é a questão psicológica em relação à saúde mental. Sim. Quando a gente define saúde, a gente tem um bem-estar entre o pilar emocional, Sim. o pilar físico e a questão de você ter uma vida social. Quando algum desses pilares eles são quebrados, por exemplo, quando você falou na questão da saúde mental, muitas vezes pacientes com obesidade, acima da obesidade grau 2, grau 3, se enxergam em frente ao espelho como se fosse uma pessoa magra. Às vezes é um mecanismo de fuga, esse dismorfismo que a gente vê da aparência, é um mecanismo de não aceitar que você precisa de tratamento. Como também é muito difícil e aceitável por pessoas que, inclusive, não têm obesidade, tratar, por exemplo, uma doença maligna, como, por exemplo, um linfoma, porque ele sabe que é uma doença, mas para ele já tem aquele aceite como uma doença que precisa ser tratada. O paciente que tem pressão alta, ele vai tomar de forma de bom grado um remédio para pressão, para baixá-la. O paciente que tem diabetes. Mas quando você fala e tem alterações que muitas vezes são a causa, que é a consequência dessas doenças que a gente acabou de falar, que é a obesidade, ele não aceita que caia na questão de doença propriamente dita. Né? Fica mais como se fosse um desleixo, né, doutor? Porque se eu tenho pressão alta, por mais que ela seja silenciosa, mais uma dor de cabeça, quando vai aferir, passa lá dos 13, acho que agora é 13, né? Isso, 13, né? De 14 por 9, 14 né? Que a gente chama 140 por 90. Pronto. Tem alguns sintomas. Diabetes também, alguns sintomas, mas é uma doença mais silenciosa. Mas se aí eu tenho algum carocinho, como fala, algum tumor que aparece também, a gente já vê aqui, já que vai querer tratar. E a obesidade, a gente ganha esse peso, que é nítido, mas você fica, não, é só desleixo, assim, não, eu vou conseguir, vou fechar a boca, né, vou fazer um regime da lua, do sol, do abacaxi e resolvo, porque pesa também pro estético e esquece realmente da saúde, né, doutor? Muitos pacientes, Camila, é uma coisa curiosa no nosso consultório. Você percebe que muitos têm vontade de tratar a obesidade. Sim. Só para você ter ideia, para o paciente sair de casa e procurar o médico, sentar na sua frente e falar sobre a obesidade, isso aí é um trabalho, não sei o que estou falando. Sim. Mais de 8 anos que ele já vem passando por esse dilema, desse conflito pessoal para poder tomar a decisão. Outros, até mais cedo, já têm essa resposta, mas não tem apoio familiar. Aí cai justamente nessa premissa que você falou. Fecha a boca, isso é preguiça, vá para academia, você não perde porque você não quer. Mas aí a gente já entra numa questão fisiológica para o pessoal entender e trazer agora uma aula de fisiologia, mas de forma bem básica e rasteira para vocês entenderem. Vamos lá. Veja só. Se não entender, eu digo. A gente tem o chamado memória metabólica. Certo. E o que seria isso? Quando o corpo entende e você passa por mais tempo com aquele peso, em torno de um ano e meio, o corpo entende, mesmo se for para mais, que não é uma coisa maléfica, que é uma coisa que pode estar até lhe prejudicando, causando uma pressão alta, causando dores na sua articulação, lhe prejudicando para você fazer atos corriqueiros do dia a dia, como amarrar um sapato, ato de higiene, brincar com seu filho. Cansando, né, doutor? Aquele cansaço, sempre cansado. E você vai sempre procurando tentar adaptar aquilo à sua vida, mas nunca admite que aquilo ali é um problema de fato. Sim. Então, essas doenças associadas, e quando o paciente desenvolve isso, ele tem dificuldade de reagir sobre esse tema. E quando o paciente tem, além da vontade de fazer isso, ele não consegue o apoio familiar. E por isso que quando a gente vai fazer a consulta e a primeira vez de tratamento da obesidade, a gente sempre pede que a família vá junto. Porque nada melhor do que o apoio familiar para o paciente ter sucesso. É um paciente que já vem tão fragilizado, tão sofrido, que ele demora, além de entender que precisa de ajuda, ele tem a negação por parte da família. Então, ele normalmente, quando ele se conscientiza, e a mulher muito mais do que o homem, ela hoje já está muito mais acostumada a fazer, devido a essas estratégias de tratamento, como
Outubro Rosa, entre outros, ela é mais fácil dela ir para o ginecologista, procurar fazer um realmente tratamento mulher dentário, cuida mais da saúde, é verdade. do que né, o doutor? homem. O homem ele é um pouco mais resistente, mas Sim. hoje está mudando mais um pouco esse paradigma. Ainda bem. Mas é muito difícil, para você ter ideia, demora esse tempo todo para você procurar. E quando não, você ouve até inclusive de pessoas da área de saúde, você não precisa disso, você está bem, você vai fechar a boca. E voltando ao assunto do tratamento da obesidade, que foi o Sim. que mudou-se em janeiro agora, Sim. para você ter ideia, antigamente você só fazia isso depois que você tratava o paciente de forma clínica. O paciente, imagina só, com 40 de IMC acima, tomando grandes dosagens de medicação para baixar sua pressão, diabético tipo 2, tomando insulina, e o pessoal, calma, você não precisa fazer tratamento. Então, você não precisa agora usar a cirurgia como ferramenta inicial. E, pelo contrário, você às vezes desgasta tanto o corpo da pessoa Sim. que você perde a hora de ouro, o gold time, para poder tratar o paciente de forma adequada. E hoje a cirurgia, muitas vezes, até por questão de saúde pública, só para você ter ideia, na Ásia, o índice de massa corporal usado como divisor de águas, porque a gente sabe que o impacto na saúde pública, isso aí repercute no tratamento para hemodiálise, no tratamento para pressão alta, no tratamento para diabetes através de medicamentos. Sim. Hoje na Ásia eles usam o IMC de 27 para poder indicar a cirurgia. Eita. Porque o impacto é muito maior do ponto de vista de custo financeiro do que deixar o paciente com essa morbidade... Passar dos 30. Passar dos 30 por longo tempo. Sim. E o impacto que isso gera do ponto de vista financeiro. Então, é muito difícil hoje conscientizar, inclusive o pessoal, que a obesidade ela pode ser sim a primeira ferramenta, quando bem indicada. São critérios... A cirurgia. A cirurgia. Sim, sim. Para a obesidade. Então, elas são critérios objetivos. Certo. Não é que a gente queira forçar e pular a etapa do tratamento clínico para poder ter acesso à obesidade, mas sim entender que a cirurgia ela pode ser a primeira ferramenta e a gente não perder esse goal time quando o paciente tem indicação para poder tratar. Eu acredito que muita gente conheça, eu conheço várias, eu tenho inclusive amigas que realmente já tentaram, inclusive casos de perder mais de 50 quilos com a dieta, aquela restrição, Sim. aquele estresse. Porque assim, tem a dieta, tem a parte da nutrição, né? A gente tem que sempre se alimentar bem, sempre se alimentar bem, aí a gente faz aquela dieta, tipo, perde 10 quilos, aí, não, hoje eu vou comer uma pizza, aí amanhã vou abrindo mão e de repente eu volto a comer bobagem, besteira, como a gente fala aqui. E não se educa, essa reeducação alimentar, essa palavra que eu queria. Então, a gente tem que viver realmente se reeducando, né, doutor? Porque Isso. um bebezinho, quando é bem tratado, bem cuidado pela mãe, enfim, pelos avós, pela rede de apoio que tem familiar, ele cresce muito saudável. Porque ele tá ali com papinha sempre de fruta, de verdura. Então, a gente, né, cresce em sua maioria assim. A gente aí sai ali dos cuidados maternos, paternos e familiares, desanda, porque vai conhecer um salgadinho, vai conhecer uma coxinha, enfim. E aí eu tenho amigas, voltando pra cá, que conseguiram perder 50 quilos e de repente se mantiveram ali, legal, e foram ali. Saía um aniversário, uma pizza, volta tudo. E quando volta, como o senhor falou, que tem essa lembrança aí, volta, parece que assim, de repente em 2 meses ela não ganhou os 50 que ela perdeu. Ela vem 60 e Isso. cansa e estressa. E aí são vários fatores que nos próximos episódios a gente vai abordar também, né, doutor? Também dessa parte do psicológico, dessa parte do apoio, como a gente deve se tratar mesmo, porque fica aquela pressão. Além da pressão estética, você se pressionando, sua família, ou quem tá do seu lado, o esposo, esposa, enfim. Filhos também, tipo, quando eu casei você não era assim, sabe? E essa coisa também da estética e essa vida também de Instagram, de rede social, que todo mundo é muito bonito, todo mundo tem que estar muito bem feito, como dizia a vovó, né? E além disso, a gente esquece da saúde. E aí, há várias amigas minhas aí desistiram, assim, anos com essa dieta, 10 anos, vai e volta, vai. Vou pra cirurgia e hoje realmente tem outra vida. É outra vida, outra pessoa, realmente outra pessoa, outro CPF. Vamos lá. Vou só voltar para a gente concluir essa questão Tá. da memória metabólica que Sim, você dessa falou. memória aí. O que é que acontece em relação, por exemplo, pegando esse gancho da sua amiga? Quando a gente consegue e a gente perde o peso, seja por tratamento clínico, como a gente falou, dessas dietas que você bem citou, ou usa medicamento, que a gente vai falar também sobre a questão dos medicamentos da moda. Tá na modinha. E também a questão da cirurgia, Sim. seja qual for a modalidade, eles têm a função de fazer com que haja esse reset mind, certo? Para você voltar a ter o peso ideal. Só que isso só acontece, Camila, em torno de 12 meses.
Quando você começa uma dieta e daqui a pouco essa dieta faz com que você perca 2, 3, 4 quilos, o que é que acontece? Alguns hormônios, a nível, sistema nervoso central, são liberados para compensar. É como se o corpo entendesse que você estivesse passando por uma dificuldade, uma doença, Sim. e ele quer resgatar esse peso perdido. E estimula você, através do apetite, a você restabelecer o peso. Mas ele não leva em consideração que você está acima do peso, está com comorbidades, está com doenças, está tomando medicação. Ele quer resgatar aquilo ali como um aliado para você retomar seu peso inicial. Como se fosse uma defesa, Uma defesa doutor, do é organismo. isso? Sim. Só que para haver esse reset, isso chama-se memória metabólica. Certo. Você tem que passar, seja por dieta, medicação ou cirurgia, 12 meses. Ao passo desse término, ocorre mais ou menos um reset no seu sistema nervoso central. Certo. E ele agora vai identificar seu novo peso como o peso ideal para você. Então, por isso que muitas vezes é falho a gente começar só com medicamento, Sim. só com remédio, e se não houver esse estralo da mudança de estilo de vida. Vamos lá. Porque esse é o sucesso para garantir, seja qual for a modalidade usada. Entendi, vamos lá. Já que eu já fiquei exposta aqui, vamos lá. Meus 60 quilos aqui, que eu conquistei ali, suados. Aí eu ganho... Eu fico 1 ano com 60 quilos, certo? Aí eu perco ou eu ganho. Aí meu cérebro vai fazer de tudo. Na verdade, se eu perder, né? Se ficar 55... Não, minha filha, você tem que voltar para os 60. Isso. Então, vai dar aquela vontade do doce. É porque a mulher também tem aquela período ali no mês que o doce é a TPMzinha, né? As mulheres que estão escutando e assistindo sabem. Doutor, é verdade. É uma vontade de comer um doce. Dá vontade de comer até os rebocos da parede, se deixar. Mas voltando. Então, o meu organismo fica, volta lá, que é os seus 60, que você tava há 1 ano com ele aí. Então, dê um jeito de reconquistar esse peso, independente de ser gordura ou músculo, né, doutor? É verdade. Enquanto você não objetivar esse marco, vamos dizer assim, que Sim. você conseguiu dentro do seu peso e estatura, ele não vai haver um entendimento se aquilo ali é para seu bem ou para seu mal. Ele vai voltar ao que a gente chama de resposta metabólica, de memória metabólica para aquele peso inicial. Então, quando a gente faz uso, por exemplo, só e somente da dieta, a gente está contribuindo de 8% a 10%. Quando a gente acrescenta medicamentos, hoje no mercado, seja qual for, e está na moda essas canetas mágicas, não é que seja mágica. A gente tem que ter um entendimento que essas canetas, elas não podem ter e não tem nenhum trabalho robusto que se mostre que por uso frequente, indeterminado, porque elas são usadas inicialmente para o tratamento de diabetes tipo 2. Era isso que eu ia perguntar, doutor. Isso. Elas foram criadas com um objetivo, que não seria a perda de peso. Isso. Só que de forma análoga, elas causam também estímulos através Sim. de alguns receptores de nível nervoso central, como o GIP, como o GLP-1, que são análogos que são produzidos por células do intestino delgado, que liberam um hormônio mensageiro que vai no sistema nervoso central e bloqueia o núcleo da fome. Sim. Só que a gente não tem esse estudo a médio e longo prazo das repercussões. A gente sabe que existem alguns efeitos colaterais, só que você tem que manter esse cidadão, seja através delas ou através da dieta, até objetivar o reset do sistema nervoso central, Sim. que são em torno de 12 a 15 meses. Só que a gente não tem essa repercussão até então de o que é que pode levar essas medicações. E o impacto, normalmente, é de 12%, variando até 20% de critérios de chance. Certo. Aí você pode me perguntar, doutor, e a cirurgia, quando indicada, objetivando os critérios, que seria o índice de massa corporal, Sim. acima de 35, com uma comorbidade, que a gente falou, seja hipertensão, ou diabetes, ou alguma artropatia, alguma doença que justifique. Já é adquirida. Isso, aí já cai naqueles critérios clínicos, que seria o paciente com obesidade mais uma disfunção orgânica, Sim. ou acima de 40, que é o chamado IMC acima de 40, que é a obesidade grau 3 ou a obesidade mórbida, porque os desfechos relacionados à parte da doença propriamente dita já tem um grau de morbidade bem maior, mais que 40% de uma pessoa que esteja com seu peso e estatura dentro da normalidade. Sim. Então, essas pessoas têm muito mais facilidade de ter efeitos indesejáveis de uma doença que pode lhe causar. Quando você vai comparar com a cirurgia isolada, ela representa em torno de 40%. Olha só. Então, quanto mais esse fiel da balança puxa para a obesidade de mais, 40 Sim. mais, 50 mais difícil, você concorda que 8% de uma dieta associado a 20% se torna muito mais distante de você conseguir o sucesso. É. Por isso que a cirurgia para os IMCs de muito maior tamanho
são mais impactantes do ponto de vista de resposta positiva. E também mais indicadas. Com certeza. E era o que antes era abnegada, esse Sim. direito de você usá-la como ferramenta inicial, porque esperava-se que o paciente fizesse a via crucis de tomar remédio, fazer essa mudança. Isso aí, muitas vezes, pessoal, o pessoal tem que ter a consciência que a gente pode partir para a cirurgia quando bem indicado, Sim. não querendo fazer com que haja cirurgia para todo mundo, mas que você pode fazer essa mudança e o tratamento também para as pessoas de forma de tratamento de cirúrgica precoce. Mas, doutor, você é contra o uso dessas canetas? Não. Hoje, a gente tem duas formas. Por exemplo, a cirurgia ela é feita como um mecanismo e ferramenta para você perder peso. Certo. Só que ela não é para você não reganhar peso. Enquanto você não tiver o entendimento que você atingiu sua meta, que você tem que mudar o estilo de vida e não chutar o pau da barraca, porque não existe uma fórmula mágica, e sim uma conscientização como ser humano que a gente precisa mudar, porque justamente é uma doença, só que é uma doença crônica que leva um processo inflamatório crônico, por isso que esses 12 a 15 meses têm que ser respeitados, que você tem que manter a dieta pro resto da vida e que você só vai ter esse sucesso quando essa chave mudar. Sim. É a mesma coisa, a gente compra um carro de uma marca super cara e nunca vai fazer uma revisão. A gente nunca vai trocar um óleo, nunca vai fazer uma tratativa que esse carro mantenha-se de forma usual, sem nenhum problema. Achando que porque está pagando caro por uma marca, ele nunca vai quebrar. Vai quebrar sim. Sim. Por que eu estou fazendo essa analogia? Quando o paciente opera e ele mantém a equipe multidisciplinar em dia que eu falo é o check-up. Sim, tem isso aí também que a gente vai falar. A gente tá aqui explanando, ainda que a gente vai durante os episódios também, mas isso é muito importante. Isso. Não é só doutor Júlio sozinho, né? Eu Exatamente. chego lá, vou me consultar, eu sei que sua consulta é demorada, eu sei que o senhor fica lá, vai, a família pede realmente essa presença da família e vai esmiuçando a vida e vai descobrindo para entender também, né? Porque realmente cada paciente é uma vida e é um caso, E tem né, uma doutor? história, É uma exatamente. história, né? E aí essa equipe é muito necessária até que chegue. Inclusive, tanto na preparação quanto depois no pós-operatório. Para Sim. você ter ideia, por exemplo, a gente passa por uma via de preparação em que vai passar o cirurgião, depois vai passar pelo psicólogo e ou psiquiatra, dependendo do que as doenças mentais que o paciente precisa de Sim. saúde mental. Nutricionista, onde ele vai estratificar e ver a sua necessidade e quais são os seus objetivos. Sim. Porque, imagina, tem paciente que tem alergia ao glúten, alergia a leite, que tem alguma intolerância, que tem alguma adaptação em relação a quanto precisa de capacidade energética basal. Isso ele vai ver através da bioimpedância. Então, cada caso é um caso. O que seria isso, essa capacidade? O pessoal que está escutando. Esse exame, eu não para entendi. vocês terem ideia, é a bioimpedância, que é um exame que a gente vai fazer através de elétrons, que eles vão formar a sua conformação corporal. É aquela que segura assim, né, doutor? Aquela... Isso. Tem vários tipos. Tem uns que você coloca, tipo umas tornozeleiras nos braços, outros tem uns eletrodos. Sobe tipo uma balancinha, né? Pra quem tá vendo, quem tá escutando. Tipo uma balancinha, vamos imaginar. Subir lá e às vezes você segura lá, tem uma Isso. hastezinha, ou essa aí que coloca aqui, né? Isso. Eu não recordo. Aí ele meio que mapeia seu corpo e vai dar a conformação de como é que tá a distribuição corporal. Então, a gente vai estratificar sua capacidade energética, quanto você precisa de se alimentar em relação à energia, desde o café da manhã até a ceia. Certo. Como é que está a sua conformação corporal? Massa gorda, massa magra, quanto você tem de líquido, se está retendo líquido, se bebe líquido de forma adequada, se você tem uma curva de percentil que você está perdendo massa gorda em detrimento da massa magra. Sim. Aí cai na premissa, justamente abrindo um outro leque para a gente fazer outro desfecho. Qual a diferença, doutor, por exemplo, quando eu vou fazer uma perda de peso e o que é emagrecimento? Acho que talvez seja uma dúvida muito frequente para muita gente. O que é perda de peso e o que é emagrecimento? Sim. Perda de peso é eu perder peso fazendo essa dieta da sopa, comendo só abacaxi. Eu não estou levando em consideração se eu estou perdendo mais massa gorda, mais massa óssea, se eu estou desidratando ou não. Eu estou perdendo peso por perder. Quando eu falo em emagrecimento, esse sim, Camila, é o que a gente objetiva para o paciente. É a perda de peso saudável. É a perda de peso em que você vai perder massa gorda, não perder massa óssea, não desidratar e manter o aumento da massa magra.
Então, essa é a diferença entre perda de peso e perder peso é emagrecimento. lá. Eu subi hoje, tô com 60, daqui a uma semana, 58. Não importa. Eu tomei chá, né? Tem chá diurético, tem Isso. dieta da lua cheia, lua minguante. Perdi peso. Agora, a gente, em momento nenhum eu falo aqui, mas a gente vai deixar também para outra oportunidade, sobre a importância dos exercícios físicos. De treinar, que a gente tem que associar tudo isso, né, doutor? Ótimo. Mas aí, o que é? Essa parte de emagrecer, eu perdi peso, mas eu não emagreci. Emagreci, legal. Acompanhada, fui lá. Aí, doutor, eu fui lá, marquei, eu tô com essa dúvida, às vezes eu tenho vergonha, minha família, todo mundo. Geralmente, é isso que eu ia perguntar. O senhor nota no consultório que quando tem uma pessoa obesa, não é fofoca não, tá, gente? A gente só quer saber. Assim, geralmente os parentes também estão ficando. Porque, doutor, eu gosto, viajo muito, e presto muita atenção nas pessoas, que eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar, né, pra perceber. E aí eu quero saber, e eu tô notando que a população está ficando muito, se não obesa, porque aí tem esses índices também, mas assim, o sobrepeso, desde crianças, inclusive filhos de amigas minhas, que você já fica de olho aí. Até as pessoas mais idosas, que realmente gostavam de comer mais aquela comida de panela, como a gente chama aqui na Paraíba, né? Aquele arroz, feijão, salada, banana da terra, né? Coloca lá, feijão verde, que é delicioso, cuscuz. E não, assim, tá todo mundo, parece que vamos todo mundo engordar junto e o mundo tá ficando pesado. E assim, se você educar seu olhar, se você realmente enxergar, fui até poética agora, você vê realmente que as pessoas estão com esse sobrepeso, ou essa, assim, nossa, só tenho esse tempo aqui, então eu também às vezes faço muito isso. Vou comer um fast food aqui, não, essa massinha que eu adoro, e de repente você almocei durante a semana toda. Quando almoço, massa, fast food, alguma coisa assim. Então, esse olhar que a gente não tem. Você vai num shopping, por exemplo, numa praça de alimentação, aquelas pessoas passando com aquelas bandejas assim, e as pessoas também já estão com esse sobrepeso, que é nítido, né? Assim, a gordura, pelo menos, é nítida. E aí eu já aprendi que não existe essa gordura sendo saudável. A gente aprendeu isso hoje, gente. Primeiro aprendizado do dia. Não é Vamos isso, lá, doutor? vamos para número. Vamos lá. Hoje, no mundo, tem mais de 2 bilhões de obesos. Uau. Aí vamos cair agora para nível de Brasil. Hoje, 56% da população brasileira, são dados do Ministério da Saúde, estão acima do peso. Nossa. E, para você ter ideia, mais de 27% estão com obesidade. Imagina só, num país que tem seus 212, 213 milhões Sim. de habitantes. Aí vamos cair para a nossa realidade, para a nossa Paraíba. Vamos. A gente tem hoje mais de 50%. E diga-se de passagem, a Paraíba hoje é o estado do Nordeste com o maior índice de obesos do Nordeste. Não gostei não desse dado, não. Verdade. E 24% estão com obesidade, desse percentual. Embora isso, a Paraíba ela tem uma performance muito boa em relação ao tratamento da obesidade. Embora que a gente é o número 1 em obesos, mas a gente tem hoje... Compensa. Compensa. Com o quê? Com tratamento. Hoje nós temos muitos tratamentos para obesidade, seja na sistema de saúde público e no privado. Sim. E a gente consegue dar esse impacto. Inclusive, no ano passado, teve o Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica aqui. A Paraíba foi o primeiro lugar. Isso aí, o governador do estado está de parabéns pelo incentivo, por esse acolhimento à população paraibana. E a gente conseguiu sair o anonimato para ser a primeira capital do Brasil em nível de Nordeste a tratar a obesidade através de cirurgia, através de programas de saúde pública. Então, assim, é questão de vontade. E tratar a obesidade tem que ter disciplina, tem que ter uma sensibilidade de saber que é um tratamento para a vida inteira. Essa reeducação, desde alimentar até a cabeça, né? Assim, depois a gente tem que falar também dessa parte mental, que é muito importante. Eu que o digo, assim, na hora que você está ansioso, ou você não... A minha ansiedade, quando ela ataca, é para eu não comer nada. Assim, um gole d'água não desce. E outra coisa, Camila, você tocou no assunto, é em relação, por exemplo, obesidade infantil. Hoje o Brasil tem 12% de obesos em relação a crianças de 9 a 12 anos. Isso dado do Ministério da Saúde. E isso se dá por quê? Não só a criança, como o adolescente e o adulto. Você falou da questão da comida de panela, nossa comida regional. Sim. O Brasil é muito amplo e diversificado de acordo Sim. com suas culturas, né? Sim. Como você bem falou que viajava e viaja. Só que a gente pode perceber que isso é, vamos dizer assim, uma consequência do mundo moderno. Hoje, com a correria do dia a dia, se faz presente você, num clique de celular, pedir seu almoço.
você numa ligação, você numa chamada de computador. Ou seja, a comida vem a você. Você não tem mais trabalho de prepará-la, de sair para comprar, de escolher da melhor forma. Você quer ganhar tempo. E hoje tempo vale ouro pra gente. Desde o modo de vida, né, doutor? Até essa ponta final. Realmente, se eu abrir aqui o aplicativo, cupom de não sei o quê. Sendo que o cupom sempre é para aquela massa, é para aquela, né, aquele fast food, aquela comida menos valiosa. Eu lembro que eu aprendi uma coisa assim, descascar mais, desembalar menos. Tem até uma brincadeirinha assim, né, que os nutricionistas falam. Mas, doutor, essa importância aí da alimentação e nossa mudança de estilo de vida, todo mundo, acho que só o pessoal que está lá no interior e que vive muito bem na sua fazenda, o seu agricultor, é que tem essa qualidade de vida. Hoje eu só enxergo assim, sabe? As pessoas que estão bem longe realmente da cidade, vai acontecer, acho que esse êxodo urbano agora, vai todo mundo querer voltar para a área rural, né? Para a zona rural, porque ali realmente tem qualidade de vida. Então você vai plantar a batata doce, o seu feijão, o leite, enfim. E aí a gente poderia conversar sobre, mas assim, voltando ao consultório, eu fui lá, eu tô obesa. O senhor repara também que a minha família também tem obeso. O senhor repara que ali, né? Eu faço a feira mensal, quinzenal, doutor. Então eu como salgadinho, tal. E todo mundo come junto, né? Tem aquela parte da disciplina, mas é muito difícil também manter a disciplina quando você tá ali comendo sua salada e sua família tá fazendo um churrascão lá, com aquela picanha lá. Que eu nem como carne vermelha, mas eu sei, tem aquela gordura, tem aquela coisa. É difícil também, né, doutor? Então esse apoio, ele tem que vir da família. Você tocou numa coisa bem importante, mas como exemplo, a obesidade ela é multifatorial. Ela não tem uma origem só de um determinado fator. Você falou de duas coisas bem importantes. Por exemplo, essa questão de você trazer o regozijo, trazer a família à tona, reunir amigos, sempre faz parte disso aí um petisco, um churrasco, dependendo da região, bebida alcoólica, enfim, algo calórico que vai aumentar. Mas é uma questão social. Certo. Então, além desses fatores, tem um fator genético. Então, você olha, família de obesos, sempre você vai ter uma propensão maior até a obesidade. Mas não é, doutor, mas não é determinado. Se meus pais são obesos, isso não significa, já está predisposto, mas não significa que eu também tenho que ser. Não é isso? A gente usa isso como desculpa, não usa? Muitas vezes assim, eu sou magro, eu sou magro de ruim, né? Uma expressão que eu ouvi muito. Magro de ruim, exatamente. Mas assim, isso é uma constituição que você pode ou não ter esse gatilho e você ter recebido a herança genética, mas não necessariamente um irmão seu pode ter. Você pode ser magro dentro do seu peso em relação à estatura, mas tem um irmão que convive na mesma casa, se alimenta do mesmo jeito, mas ele tem uma tendência a mais. Aí você tem que procurar o foco. Qual é? Se é só genético, mudanças de hábito, a condição social que ele permite, que ele está vivendo, que ele participa, por exemplo, de muitos encontros de culinária, de questão calórica. Então, assim, são vários fatores, né? Então, a gente tem que estratificar, entender qual é o ponto principal. Tanto é que cada pessoa que a gente avalia e cuida tem que ser tratada de forma individual. Não é uma fórmula de uma receita de bolo. A gente tem que saber entender e aprender com que houve a produção, a formação da obesidade naquele indivíduo, para que a gente possa direcionar, isso varia em relação à técnica que você use, ao tratamento que você vai otimizar. Então, cada pessoa tem que ser tratada de forma individual. Certo. Diante disso, inclusive o senhor beber seu golinho d'água, eu pergunto, se eu sou, ou acho que estou, ou estou, porque aí é meio que nítido também, né? Porque tem esse sobrepeso, essa gordura corporal. O que é que eu faço para encontrar o Dr. Júlio? Como é que eu faço? Eu vou lá no consultório, eu marco o Dr. Júlio, como é que seria essa primeira avaliação que o senhor disse assim, pede que a família vai, mas aí eu tenho vergonha, ou eu tenho medo, quais os procedimentos? Eu sempre tentei, nunca consegui, né? Porque tem isso também. Então eu vou, doutor, perco 10 quilos, depois, como a gente falou, volta, aí tem essa memória aí. Mas eu agora quero. Eu escutei esse podcast, eu vi esse corte, eu tô decidida, 2025, a gente tá ainda em maio. Você tá aqui em maio de 2025, se você assistir isso aqui daqui a 10 anos, quero mudar minha vida, doutor Júlio. O que é que eu faço? Eu vou lá no seu consultório, a gente vai o que é que eu preciso saber? O que é que eu preciso fazer? Primeiramente, esse passo inicial, a vontade de mudança, né? Isso aí a gente tem que despertar em cada paciente. Segundo, a gente procurar, doutor Júlio no caso, através do seu consultório, né? Hoje, com a facilitação da mídia, né, a nível mundial, a gente consegue hoje acessar a página Dr. Júlio Almeida
ou então ligar para o consultório, Sim. ou procurar qualquer aplicativo desses de redes sociais, você vai conseguir de forma mais fácil, né? Certo. Hoje, você tendo uma boa internet, você consegue trabalhar, você consegue ter acesso a qualquer lugar do mundo. E a vontade e o despertar de procurar ajuda é saber que a pessoa que trata a obesidade está de mãos dadas com você e é um andar para o resto da vida. É um casamento que você tem, que você é indissolúvel, que você tem que manter. Esse aí é o que vai garantir o sucesso. Porque eu conheço também, doutor, pessoas, eu acho que eu conheço uns 2, 3 casos, que fizeram, mais antigas também, aí também são vários métodos hoje em dia, né, doutor? Antigamente, eu acredito, na minha santa ignorância aqui, que eram mais agressivos. Que cortava, mas tirava um pedaço. Eu não sei se existe ainda, nem sei o porquê. Mas eu acredito que hoje está mais simples, ou mais suave, ou mais tecnológico. Mas mesmo assim, pessoas que já fizeram 2 vezes. Mas assim, fizeram, perderam peso. Aí tem aquele pós também, que todo mundo já ouviu falar. E depois a gente vai conversar aqui também, em outros episódios. Que é um pouco mais de adaptativo, né, doutor? Tem que tomar uma fórmula. Mas depois aí, 6 meses, tá liberado, sei lá, 1 ano. E volta aquele peso. Porque, assim, tem um colega aí nosso que ele ficava em desespero e tomava uma caixinha de leite condensado. E, assim, com 1 mês de cirurgiado. Então, quando o senhor fala aquela equipe multidisciplinar, essa parte psicológica, psiquiátrica, tem que ajudar também. Porque, assim, você está cirurgiado, está tomando leite condensado. Porque é líquido, né? Está na dieta líquida ainda, se eu não me engano, né? Tem essa dieta. E tomando leite condensado. Então, ele não associou. Ele quer aquele sabor, o corpo, eu não... Isso aí às vezes tem que ser tratado até pro resto da vida, entendeu, Camila? Porque, Entendi. por exemplo, essa questão psicológica, se o paciente está fazendo isso no pós-operatório imediato, ou não houve um bom preparo, ou passou batido algum problema que ele tinha de ansiedade que não se fez presente naquele momento. Então, não só para isso, mas, por exemplo, o cardiologista, o paciente que é hipertenso tem que manter o tratamento no pós-operatório, o paciente que é diabético tem que haver um desmame ou não da medicação. Então, cada caso é um caso. Mas aí não se pode deixar de lado a equipe multidisciplinar. Isso é muito importante. E a questão do reganho, a cirurgia, como qualquer outro tratamento, Sim. pode ter o reganho de peso. Ela é feita para perder peso, não para reganhar. O reganho é justamente o sucesso do não abandono da equipe multidisciplinar e da virada de chave do paciente em cada dia a dia que ele vai para manter o peso dele. Desse cuidado, né, doutor? Isso. Aí, hoje em dia, são vários métodos. Certo. Esse método é escolhido de acordo com o que o paciente necessita? Assim, explica pra gente. Isso, vamos lá. Hoje, pela ANS, pelo Ministério da Saúde, existe 4 tipos de cirurgia, né? A banda ajustável, que cada vez mais está em desuso. Que seria qual? Vamos explicando pra gente. A banda é uma condição que você coloca um anel com um aparelho que vai insuflar e garrotear, vamos dizer assim, uma restrição alimentar. Que o pessoal chama de balão, aquele do balão? Tá. Um balão gástrico. Certo. Aí hoje tem vários tipos, que é colocado até por endoscopia. Antigamente é chamado banda gástrica ajustável, mas hoje tem o balão que você pode ser deglutível, pode colocar, mas o índice de perda de peso é bem menor do que as outras técnicas cirúrgicas. Hoje, a técnica cirúrgica mais utilizável é o bypass gástrico, principalmente no Brasil. Quando você faz um recorte, transformando o estômago num novo reservatório, que é chamado de paute gástrico, e outra parte do estômago ela fica lá permanecendo dentro da barriga, dentro do abdômen, para produzir os sucos gástricos. E se faz um desvio no estômago. Por quê? Esse desvio, a gente traz a porção do intestino, e diga-se de passagem, o intestino delgado ele vai de 4 a 10 metros, e as suas porções finais, quando a gente come, e a alimentação e a digestão começa na boca com a mastigação, depois passa para o esôfago, que é um órgão de condução, chega no estômago, onde libera alguns hormônios para tornar consciente a presença do alimento e você poder dar digestão a alguns tipos de carboidrato, lipídios e assim por diante. Sim. Depois, sucos digestivos como do pâncreas, da via biliar e do intestino, começam a haver a liberação de sinalizadores, que são outros hormônios. Ao passo que você vai percorrendo esses 10 metros de intestino, vai havendo a mudança, inicialmente de hormônios que iniciam o ato da digestão, vai havendo agora hormônios que vão lhe dando saciedade. Então, quando a gente antecipa a porção final e traz para esse novo reservatório gástrico, a gente tem 2 mecanismos aí de caráter fisiológico agindo. Primeiro, o restritivo, onde você vai se saciar pela quantidade de comida de pequena monta, por exemplo, entre 50 a 100 ml. Certo. E você, esse mesmo quantidade de comida, vai proporcionar com a chegada nessa porção final do intestino, desses sinalizadores que vão dar saciedade de forma mais precoce. Então, é uma cirurgia que tem estudos de mais de 40 anos mostrando de forma fisiológica que você tem uma garantia maior
a médio e longo prazo de sucesso na manutenção da perda de peso. Ah, entendi. Existem outras técnicas, que é feita inclusive até por um norte-americano e um canadense, em que é feita uma cirurgia eminentemente restritiva. É aquela que você bem falou, que retira uma parte do estômago. Sim. E hoje você tem uma retirada em torno de 70% a 80% do seu estômago, transformando ele num grande tubo. E ele serve como um mecanismo de restrição para dar saciedade em relação ao paciente. Em relação à agressividade, como você falou anteriormente, as cirurgias até a década de 90, início de 90, eram feitas de forma aberta, de forma convencional. Então, eram grandes incisões. Tem essa fama, como fala, a grosso modo, né, doutor? Isso, ficava mais tempo internado, tinha maior risco de dor. Hoje não. Hoje são feitos 5 a 6 furinhos. A cirurgia dura em torno de 1 hora a 1 hora e meia, dependendo da técnica e das equipes bem treinadas. O paciente normalmente tem um critério que a gente normalmente obedece, que é o critério do ERAS, que é uma condição em que a gente mimetiza menos uso de opioides, menos tempo de internação hospitalar. O paciente começa a ter alguns cuidados maiores e intensivos, aí a gente pode até depois esmiuçar isso com a presença do anestesista, Sim. em que ele vai dar os cuidados pré-operatórios, transoperatórios e pós-operatórios, mas assim, esse critério ele mimetiza a rápida alta hospitalar, fazendo profilaxia para tromboembolismo, fazendo uso de meias profiláticas para embolia pulmonar, uso de medicação anticoagulante, antibiótico, e o paciente começa depois de recobrar da anestesia, em torno de 6 a 8 horas após, Sim. já o início da caminhada e da alimentação. Nossa, que bacana, doutor. Então, são cirurgias que só para o pessoal ter ideia, que a gente tem muito medo do que a gente não sabe. Exatamente. Imagina, e fica aquele boca a boca. Ah, fulaninho fez assim, Beltraninho, lá. E fica aquela mística, né? Isso. Aí, para você ter ideia, hoje, o que é que a gente vê mais no dia a dia? Cesariana, vamos pegar em relação a você como mulher. O índice de mortalidade, morbimortalidade de uma cesariana é maior hoje do que uma cirurgia de bariátrica. Em equipes bem treinadas, é 0,2% a 0,3% de morbidade. Para você ver. E é uma cirurgia que é feita, mas assim, é só questão cultural. Estou dizendo que a cesariana é ruim. Estou dando só um exemplo, como também ela tem uma mortalidade menor do que uma cirurgia de apêndice infectada, do que uma cirurgia de vesícula inflamada, com pus. Então, assim, é uma cirurgia em equipes bem treinadas, feita com um índice de mortalidade de complicações bem mais baixas do que comparado com doenças infecciosas. Certo, entendi. Ô, doutor, aí, vamos lá. Eu fiz esse pós, a gente não vai falar agora, mas eu acredito que os pacientes, eles ficam muito curiosos, né? Sim. Assim, e também, curiosa também sou. Não sei se o senhor pode falar também, se for, corta. O paciente, assim, que perdeu mais peso, pode dizer assim, mais ou menos assim, o recorde que vocês conseguiram, tipo, pesava 150, ele precisava ter 50 quilos, 100 quilos, tem, assim, esses dados? Eu acho que mais de 80 quilos. Mais de 80? Mas eram pacientes com IMC acima de 50, né? Sim. Guardadas as proporções, vai depender de paciente para paciente. Mas o mais importante não é só o peso absoluto. Por exemplo, o que a gente fica mais satisfeito é ver aquele paciente normalmente tendo uma vida social que ele não tinha, deixando de tomar muitas vezes medicação e controlando através da cirurgia o diabetes, ou seja, deixando muitas vezes de tomar algum tipo de medicação ou diminuindo, quem sabe, a insulina para um comprimido. Sim. Não, porque quando a gente fala assim, tipo, esses 80 quilos foram embora, mas com esses 80 quilos foram essas comorbidades, né? Porque a gente liga muito a peso também ainda, e eu acredito que não é só do brasileiro, a estética, né, doutor? Sim. Então, a gente fala até, fulano tá acima do peso, parece ser desleixado. Não é, você não sabe aquela luta, aquela vida, aquela lida daquela pessoa pra estar daquele jeito também. Às vezes também é porque a gente negligencia, né? E aí eu fico pensando muito assim, nosso corpo é nosso templo. Lá vou eu também, meus devaneios. Então, como é que a gente não cuida do nosso corpo? Não tem uma hora. Eu sei que a alimentação tá mais difícil, doutor. É difícil. Vamos mentir aqui não, mas tem como, se tiver disciplina. Isso. Mas assim, como é que o dia tem 24 horas, eu passo 8 dormindo, como eu consigo tirar 1 hora pra fazer um exercício físico, ou uma terapia, enfim, ou os dois também, né? Então a gente também tem que associar essa vida moderna, corrida, a tipo, se eu parar, se eu ficar doente, a vida continua, todo mundo, as pessoas vão trabalhar, eu vou ficar preocupada, mas assim, então é realmente se trazer ali para o primeiro lugar, protagonista e querer se cuidar. E eu vejo que a cirurgia bariátrica, ela traz isso, ela resgata isso, né? Vidas. Vão-se 80 quilos, 50 quilos, mas vão também as comorbidades, as medicações, a falta de autoestima. Isso. Querendo ou não, a estética você se sente bem. Eu acredito que a maioria se sente muito bem. E aí tem essa equipe que você fala,
que é necessária também, ó, a psicologia vai tratar, a psiquiatria, a nutrição com essa reeducação alimentar que não deve ser fácil, não é fácil para ninguém. A gente tem que se reeducar todo dia, né? É verdade. Você tocou num ponto bem importante. Muitas vezes vai o paciente com dismorfismo, mas agora do caminho inverso, achando que está com uma gordurinha e quer fazer a bariátrica. E aí? a gente, pessoal, não tem indicação. A bariátrica é uma ferramenta para tratar uma doença e não para tratar a questão estética. Estética e bariátrica não existem. A gente pode falar o seguinte, quando você tem um grande peso e perdeu o peso e agora você começa a se socializar, eu assim, entendo que você melhora a sua autoestima. Isso Sim. é muito importante para a saúde mental do paciente, mas não é por questões de estética, é questões de doença. Isso é muito difícil, a gente quando chega no paciente no consultório, vem muitas vezes, mais mulher, claro, do que homem, justamente procurando essa questão da estética, associando a gordurinha aqui, só. Mas não é, a gente deixa bem claro, o tratamento para a obesidade é um tratamento de tratar doença, é uma doença crônica que você trata do resto da vida. Se você vai se beneficiar e melhorar a sua autoestima, isso é uma coisa muito importante. Sim. Eu acho que faz parte da questão até do conceito do que é saúde, né? Também a questão da saúde mental. Sim. Mas não é a indicação e a finalidade da Tipo, eu cirurgia tenho que perder bariátrica. 10 quilos, 8 quilos, eu não sei, aí eu tô sendo ignorante também. Aí eu quero fazer uma bariátrica, doutor, não é mais fácil, não? Não, isso aí não é a indicação. Aí você tem que mudar justamente a questão do estilo de vida, Sim. uma alimentação saudável, procurar qual é a causa e o mecanismo que está levando a você ter esse sobrepeso, para você novamente restabelecer a sua saúde, vamos dizer assim, do ponto de vista de perder peso. Sim. E chegar a ter um emagrecimento, como a gente bem falou, A gente aprendeu aqui, olha aí. a chegar a seu peso ideal. Pois, doutor, é nosso bate-papo muito bacana. Vamos conversar, vamos trazer mais convidados também nos próximos episódios. E o nosso tempo está acabando. E eu quero saber o que é que o senhor tem o recado que tem para deixar nesse primeiro episódio aqui para o pessoal, que eu acredito que gostou bastante desse bate-papo da gente. A gente realmente não conseguiu se aprofundar pelo tempo, mas foi também pincelando sobre tudo, porque nos próximos a gente vai trazer também mais especialistas e sempre com o senhor aqui conversando. Muito obrigada pelo bate-papo. Eu que agradeço seu tempo, sua disponibilidade e dizer assim ao pessoal que a obesidade é uma doença que tem que ser encarada. A gente tem que desmistificar e quebrar esses tabus em relação a procurar um médico, procurar um especialista, procurar uma pessoa que trata com seriedade, saber as indicações, saber que você não está sozinho nesse confronto, nessa batalha, que a gente, de mãos dadas, a gente conseguir trilhar muito mais caminhos do que você só. Então, se você tem vontade de fazer o tratamento, se você tem dúvida, se você precisa ter algum esclarecimento, nos procura nas redes sociais, vê nosso endereço, marca uma consulta, que a gente está aqui junto para tratar a obesidade com você. Isso mesmo, e a gente fica por aqui. Um brinde, doutor, com nossa água aqui saudável. Obrigado. Um brinde à vida, um brinde à saúde. A gente se vê nos próximos episódios. Tchau, tchau.